Caros amigos e companheiras, sejam todos muito bem-vindos. Hoje tratarei de abordar sobre a camisa verde, sobre o nosso uniforme, elemento conhecidíssimo na nossa estética, da estética integralista, que também é deturpado por alguns pseudo-historiadores, pseudo-intelectuais, deturpam a finalidade e a origem da camisa verde, dizendo que que esta estética era de inspiração fascista e que sua finalidade também tinha as mesmas finalidades, meios e finalidades dos movimentos europeus, dos movimentos nacionalistas da Europa dos anos 30, anos 20 e 30. E não apenas com essa finalidade que eu faço esse vídeo, mas também para informar todos os meus companheiros curiosos, amigos que estudam também sobre isso, sobre a verdadeira origem e finalidade da camisa verde, do uniforme integralista. Eu venho advertir a todos aqui que perto de casa está tendo uma construção, e caso tenha algum barulho em demasia, é de origem dessa construção que está tendo aqui perto. Mas muito bem. Muito se discute e muitas vezes até se julga pelo que vemos, assim, sabe aquele ditado, aquela fala popular, que muito se julga pela capa do livro e não pelo seu conteúdo? É o que se dá com os integralistas muitas vezes. Muitos julgam o integralismo, toda a doutrina integralista, toda a origem do movimento integralista, pelas suas exterioridades, pela sua estética, por exemplo. E muitos nos associam justamente àquelas doutrinas europeias, do nacionalismo europeu, do fascismo, do nazismo, que surgiu naqueles tempos conturbados da década de 30, 20. Muito bem. Pelas palavras do próprio Plínio Salgado, ele tanto destaca isso numa das primeiras convenções que teve do Partido de Representação Popular, isso depois da ditadura do Estado Novo, e também acrescenta no livro O Integralismo perante a Nação, um livro que recomendo a todos, sobre a origem da camisa verde. Uma coisa que vale lembrar também é que não apenas o integralismo em 32, mas a partir de 33, mas também não apenas os nazistas, os fascistas na Europa, na Itália e na Alemanha, mas também os comunistas usavam uniforme. É algo que vale a pena destacar. Será que também o uniforme desses movimentos daquela época foi inspirado nos comunistas? Ou, enfim, por que causar tanta essa confusão? Dizer que um copiava o outro. Se um copiava o outro, nem nacionalismo convenhamos. Mas tratava-se também de uma questão da década de 30, daquela época, que era estética. Os movimentos mostravam que defendiam a partir de sua estética também, do seu uniforme, das suas bandeiras. Os comunistas usavam uniforme na Alemanha. E o uniforme dos comunistas alemães, ele parecia muito com a camisa parda das SA, das seções de assalto. Parecia muito, tanto que às vezes haviam confusões entre nacionalsocialistas e comunistas, assim, confusões não conflitos armados ou corpo a corpo, mas confusões assim, de um achar que um comunista achar que aquele era um comunista e um nacionalsocialista achar que aquele outro era um nacionalsocialista, outro do seu camarada, Mas afinal eram rivais doutrinariamente, ideologicamente. E havia às vezes muito dessa confusão, porque o uniforme parecia muito. Liberais usavam uniformes também. Então, enfim, naquele tempo, os escoteiros também, que foi um dos motivos pelos quais muitos movimentos daquele tempo se inspiraram, foi nos escoteiros também. O uniforme integralista foi inspirado na Guarda Civil britânica, inglesa. O próprio chefe vai destacar justamente nesse livro, Integralismo perante a Nação. Aqui mesmo o livro diz: tanto é que na própria Alemanha, o Partido Comunista usava, como disse agora, um uniforme e tinha uma milícia.
em tudo igual a nazista, uniforme e milícia que só se extinguiram quando os comunistas alemães, enquanto nós integralistas sustentávamos no Brasil uma doutrina antitotalitária, estes confraternizavam com os hitleristas, tanto no Reichstag como depois nas próprias eleições, o que é do domínio da história. Muito bem, os integralistas, pois que vestiam a camisa verde, em nada diferiam, por exemplo, da Guarda Metropolitana da Inglaterra, que esteve vigilante enquanto aquele país andou ameaçado de invasão alemã, isto durante a Primeira Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Inglaterra esteve sob este perigo, né, de ser ameaçado o seu território, né, invasão do seu território, isso na Primeira Guerra. Né. Muito bem. E o chefe, Plínio Salgado, estudou a respeito um pouco a respeito do uniforme, também da guarda civil inglesa, e inspirou muito o uniforme integralista também, tanto em questão de ideário, quanto estética, creio, sim, na camisa verde. E, muito bem, a camisa verde, o movimento também, traz uma questão de união, né? União esta, companheirismo, disciplina, ordem, e, obviamente, mostra para que estamos no nosso país, com qual finalidade estamos no país, no nosso Brasil, no caso. Né? No movimento em si, traz a questão também da modéstia de vestimento, né? Uma modéstia de vestimenta, por exemplo, numa reunião entre integralistas, fulano ou cicrano não vai ser considerado por aquilo que tem materialmente, ou pelas suas vestes, mas sim por aquilo que ele é. Por isso que todos se dispõem a vestir a camisa verde, porque ali não existe mais o pobre nem o rico, ali existe o integralista. Ali não existe o branco, o preto, o amarelo, ali existe o brasileiro, todos unidos na comunhão pelo bem do Brasil. Então traz essa questão de comunhão também, essa questão de união, de humildade também. O brasileiro, para vestir a camisa verde, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E tem que saber respeitar os seus irmãos brasileiros. Então, é uma questão até que está nos próprios protocolos, que eu separei alguns trechos sobre os protocolos e rituais da AIB, da Ação Integralista Brasileira, de 1937, e consta algumas normas para você vestir a camisa verde. Não é qualquer um que veste a camisa verde, isso até hoje. Muitas vezes chegam para nós e perguntam como é que eu consigo a camisa verde? Onde é que eu compro a camisa verde? Achando que a camisa verde com o uniforme integralista é uma camisa de malha, uma camisa polo, uma calça que você compra em qualquer esquina ou loja. Né? Mas é muito pelo contrário. Para se ter um uniforme integralista, você tem que merecer utilizar, né, vestir tal indumentária. Antes de chegar no assunto dos protocolos também, das normas, naquele tempo, né, na década de 30, aqui no Brasil, havia muitos imigrantes e descendentes desses, né, de italianos e alemães, como de japoneses e outros povos. Mas focar, né, tanto nesses dois, né, nos descendentes italianos e alemães, mas na região sudeste e sul do Brasil. E nessas colônias, muitas vezes, né, o Brasil não tinha chegado lá. Aqueles alemães e italianos haviam se estabelecido em tal local, tinham fundado suas colônias, e não houve preocupação alguma do governo brasileiro para brasilizá-los, digamos assim, né, para mostrar as riquezas do Brasil, para se sentirem bem acolhidos. E ali se formavam colônias onde não se tinha conhecimento algum do Brasil. E muitas vezes nem português eles sabiam falar. Então, o integralismo, vale lembrar também que, justamente nessa década de 30, o Partido Nazista se instalou no sul do Brasil, isso na década de 20 ainda, se instalou no Brasil, tanto que foi o maior partido nazista fora da Alemanha, e que, enfim, tinha uma grande propaganda das ideias, e muitos se atraíam pela estética, por algumas ideias.
Alguns acreditam que o nacionalsocialismo queria tornar o nosso país rico e independente como a Alemanha. Muito pelo contrário, você se engana. Os nazistas queriam tornar o nosso país subserviente a Berlim, a Alemanha. Assim como os comunistas queriam nos tornar satélites de Moscou. E nós combatemos tanto o comunismo quanto o nazismo. E se for necessário, combatemos sempre. É uma questão de ideário nacionalista brasileiro nosso, né? E foi também inspirado nisso, nesse combate às ideias exóticas, às ideias de fora, estrangeiristas, imperialistas que queriam nos dominar em solo brasileiro. Sim, nós colocamos a camisa verde, colocamos o nosso uniforme brasileiro, as cores do Brasil, como podem ver, em contraposição à camisa parda e a camisa negra, camisa parda nazista e a camisa negra fascista. Ok? Então, muito bem. Também tinha essa questão de evangelização, digamos assim, do nacionalismo brasileiro. Levar o Brasil a essas regiões. Tanto que, em 5 anos de propaganda ininterrupta pelo bem do Brasil, o integralismo ensinou a nossa língua, as riquezas do Brasil, das respectivas regiões, para o povo local. E muitos, principalmente no tempo da Segunda Guerra, já estavam, de fato, sentindo brasileiros de corpo e alma. Um documentário sobre a Força Expedicionária, que podem assistir, há descendentes de japoneses que falavam, às vezes até por pilharia, por brincadeira, chamavam japonês, algo do tipo, eles mesmo falavam, eu não sou japonês, eu sou brasileiro. Já se sentiam brasileiros de coração e de espírito, né? E territorialmente falando também, já se sentiam ligados à pátria, à terra, né? E muitos desses imigrantes, muitos desses descendentes de povos que vieram ao Brasil somar com a grandeza da pátria, né? Libaneses, japoneses, italianos, alemães, todos esses sim. Tanto que o integralismo nessas regiões teve um grande sucesso, uma grande propaganda, né? Vitoriosa, inclusive. E muito bem, chegando na questão dos protocolos e rituais da ação integralista brasileira, né? Há algumas informações importantes, já que estamos falando da camisa verde em si, né? Muito bem. Primeiro, a camisa verde é de verde inglês, como estão vendo. Gravata deve ser preta e caída na altura do cinto. Calças pretas e brancas, cintos e sapatos de preferência pretos. É proibido o uso de suspensórios com a camisa verde. É também proibido usar o uniforme por fora da calça em desalinho ou com a manga arregaçada, né? Isso mostra avacalhamento do uniforme e disciplina. Continuando. O uso da camisa verde é obrigatório para todos os integralistas que possuem cargo no movimento, quando no exercício do cargo ou presentes a qualquer reunião e solenidade oficial do movimento integralista. Aos demais integralistas só será exigido o uniforme nas concentrações e desfiles que tomarem parte ou quando a autoridade superior determinar. Muito bem. Todo integralista deve ter pronta a sua camisa verde. Sendo ela um símbolo de idealismo, todo integralista deve envergá-la com orgulho. Mesmo viajando a caráter particular, deve conduzir na mala a sua camisa verde. Ou seja, integralista é como um soldado. E como mesmo diz, é um soldado de Deus da pátria. E como todo bom soldado, sempre deve ter seu uniforme pronto, seu equipamento pronto, né? Sempre deve estar pronto para qualquer necessidade do seu povo e pelo Brasil. Continuando em algumas outras observações, quando integralista, isso é muito importante, quando o integralista enverga a camisa verde, ainda mesmo vestindo um paletó, uma jaqueta, enfim, fica expressamente proibido tomar bebida alcoólica em lugares públicos, frequentar cassinos ou lugares duvidosos, como cabaré, por exemplo, né? Eu vou usar o termo mais regional, né? Cabaré tem um nome que eu não posso usar aqui, né? Enfim, poder eu posso, mas não devo, não quero usar esse termo, mas casa de divertimentos. Antigamente se falava isso, casa de divertimento. Enfim, todo local que é ilícito, digamos assim, né? Enfim, essa proibição, se bem que estenda também a qualquer e todo integralista, esteja ou não de camisa verde,
constitui uma falta de consciência para o paisano, uma falta não só de consciência, mas de conduta e disciplina. Obviamente, mesmo você sem a camisa verde, você não vai frequentar uma boate, acho que esse é o nome certo, boate, por exemplo, não vai se prestar a uma falta de consciência de conduta, de respeito a si mesmo, a seu corpo, né? Imagine um integralista, por exemplo, usando drogas. O que não iam falar do movimento e deste próprio indivíduo? Então seria um desrespeito a si mesmo e ao movimento. E isso mancha o movimento, obviamente, isso mancharia, né? Então é uma questão de conduta, nós ensinamos disciplina, conduta pessoal, né, e social aos integralistas, né, ao brasileiro em si. Quando o integralista for preso, encontrando-se uniformizado, e se tratar de um crime comum, ou seja, um roubo ou um assassinato, né, deverá pedir autoridade para despir a camisa verde. Creio que ninguém roubaria de uniforme integralista, né? Seria uma coisa ridícula. Mas enfim, a fim de que ela também não entre para a prisão. Caso a prisão for por motivos políticos, perseguição política, o integralista deve penetrar no cárcere com seu uniforme, caso a autoridade local, né, ou seja, o delegado, permita isso, né? Mas isso significa também o quê? Uma forma de resistência àquela perseguição política que o Camisa Verde enfrenta, né? E também o uso é proibido no carnaval, ok? Muito bem. Então, pelos protocolos já podemos ter a ideia que a camisa verde também traz conduta, traz disciplina no movimento, tanto no movimento como também no seio familiar, por parte do integralista, que a camisa verde também traz a questão de dedicação, à ordem, à união do movimento, como expliquei a questão de classe, por exemplo. Há integralistas pobres, situação de pobreza, outros de classe média, talvez tenha alguns ricos, não sei, atualmente, né, pelo menos, né? Pelo menos a maioria que eu conheço são trabalhadores, trabalham puxado, pesado mesmo. Isso não é vergonha para ninguém, né? Aliás, isso dignifica mais ainda pelo sacrifício. Mas, enfim, quando estão todos nós reunidos, ali não existe o pobre e o rico, ali existe o integralista, né? Todos eles estão modestamente uniformizados, uniforme simples, mas lindo, com as cores do Brasil, com um símbolo cristão, ok? Com um significado de brasilidade, de moral também cristã. Nós levamos a doutrina, nós vestimos a doutrina que pregamos. Não temos medo de nos declararmos integralista por aí, pelo menos eu não, né? Todos que perguntam, eu digo, eu sou integralista de fato. Eu não vejo nenhum problema nisso. Então não temos vergonha, nós vestimos a camisa verde, nós saímos por aí, fazemos nosso trabalho de militância, né? E muitos acham bonito, como já fomos em algumas manifestações de caráter patriótico em Fortaleza. Eu falo da região metropolitana de Fortaleza, falo de Caucaia. Mas, muito bem, há pessoas que acham bonito o uniforme, outros o acham parecido com um uniforme nazista, por julgar apenas as questões exteriores e não saberem das questões interiores, de caráter do movimento, da doutrina do movimento, infelizmente. Mas, enfim, como o vídeo está chegando já aos 19 minutos, né, não quero prolongar, mas como é um assunto interessante, principalmente para a abordagem, para uma abordagem desta, que julgo ser importante para a instrução dos camisas verdes, dos nossos companheiros, e também para passar um pouco de conhecimento aos meus conhecidos, aqueles também que não são meus conhecidos, mas que são curiosos e querem saber mais sobre a camisa verde, aí terão um bom vídeo para explicar-lhes melhor sobre o uso do uniforme, né, suas origens também e finalidades. No livro O Integralismo ao Alcance de Todos, eu sempre gosto de consultar muito esse livro, pois ele é de linguagem simples e que vai direto ao público. Eu gosto muito disso. Não tem arrudeio, eu detesto arrudeio. Então, o Venceslau Júnior, autor desse livro, ele não faz arrudeio algum, ele vai direto ao ponto. E tem um capítulo chamado A Camisa Verde. Ele também explica sobre isso. E aqui ele diz: muita gente implica com a camisa verde, dizendo que os integralistas poderiam desenvolver o mesmo movimento, pregar as mesmas ideias, sem ser preciso andar
sem paletó. No caso, era da década de 30, muitos usavam paletó, né? E até hoje muitos falam isso, né? Poderiam usar uma outra camisa, isso é anacronismo, isso é coisa do passado, enfim. Vamos ver pelas palavras do próprio Venceslau Júnior, né? As pessoas que fazem essa observação está claro que não são integralistas. Se o fossem, saberiam que a camisa verde conforta e encoraja. Quem nos critica desfavoravelmente não gozou ainda a felicidade que proporciona o uso da gloriosa camisa verde. Os que sorriem do uniforme integralista fazem-no sempre por despeito ou por ignorância. Se considerarmos as pessoas que acham feio o uso da camisa verde, verificamos que ou são comodistas, ou são comunistas, ou estão com medo de perder o emprego e o prestígio político, ou são ignorantes. Enfim, isto é, não sabem o que é o integralismo. E é pura verdade. Dizem, em geral, nossos adversários, principalmente os políticos da liberal-democracia, que é uma palhaçada andar-se de camisa verde. Enfim, liberais. O integralista veste a camisa verde por uma questão de ordem e de disciplina. Duas coisas que faltam aos brasileiros. De ordem, porque essa harmonia material que resulta do uso da camisa verde transforma-se em harmonia social e moral, de disciplina, porque o fato de todos os integralistas se conformarem em vestir-se pelo mesmo figurino significa que todos estão dispostos a obedecer. E só com ordem e disciplina poderá salvar-se o Brasil, saindo da amargura da moral, da política e da economia em que se encontra. Da moral política e econômica em que se encontra. Muito bem. Além disso, o uso da camisa verde é um atestado de que quem veste a camisa, quem veste o uniforme, né, está disposto a enfrentar tudo, inclusive a ironia dos imbecis e a risada dos cretinos. A cor verde também, que significa que quem usa essa camisa não é um descrente, e sim que tem confiança em dias de prosperidade e de grandeza para a pátria brasileira. Verde é a cor da esperança, né? E aqui mesmo tem. O verde, cor da esperança, demonstra que o integralista crê firmemente na renovação total no Brasil. O integralista é homem de fé, faz-se integralista, porque vê na camisa verde a única esperança que resta à sua pátria. Mas não é possível que todos os brasileiros pensem do mesmo modo. Nem todos têm o mesmo elevado sentimento de Deus, de pátria e de família. A camisa verde vai separar o joio do trigo, vai purificar o Brasil, vai unir todos os que creem em Deus, todos os que respeitam a organização da família, todos os que amam a pátria, deixando de lado em minoria escandalosa os ateus e os inimigos do Brasil. É por isso que dizemos que não veste a camisa verde quem quer, e sim quem pode. Continuando para findar, né? Só veste a camisa verde quem tem coragem, fé e esperança, e quem está resolvido a fazer algum sacrifício pelo Brasil e pela família brasileira. A camisa verde não está realmente ao alcance de qualquer pessoa. Só a veste quem tem a felicidade de crer e de sentir. Só veste ou vestirão a camisa do Sigma os homens de brio, de caráter e de dignidade. Somente poderá vestir a camisa verde, camisa integralista, quem colocar os interesses da pátria acima dos interesses pessoais ou de parentes e amigos. Eis porque nem todos podem experimentar o conforto e a alegria que proporciona o uso da estupenda camisa verde. Muito bem, o vídeo ultrapassou 20 minutos, espero que não esteja muito longo. É um assunto bem interessante e também deve ser aprofundado, pois é uma estética ligada a uma doutrina essencialmente brasileira, é um uniforme de brasilidade, não tenho dúvida disso, né? E nas palavras dos companheiros, amigos que puderam acompanhar pelas palavras do Venceslau Júnior, que escreveu o livro Integralismo ao Alcance de Todos, aqui mesmo deixa claro, o integralista tem que ter fé, né? O brasileiro tem que ter fé, esperança, coragem para vestir essa camisa verde. Tem que sentir, tem que crer na renovação moral, espiritual, intelectual do Brasil. Sem essa renovação do homem da nossa terra, da pessoa humana, não vamos ter o Estado integral. Para se ter o Estado integral, o Estado integralista, necessita-se um homem integral primeiramente. Daí deriva a nossa revolução interior
é a nossa luta. Precisa sempre ter fé e esperança, sempre fé e esperança. Fé em Deus, esperança num Brasil melhor. E é por isso que usamos a camisa verde. Tudo pelo integralismo, tudo pelo Brasil. Anauê.